Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam um projeto que cria o rastreamento de doses da vacina contra o coronavírus. Prefeitura diz que vai atender pedido da Câmara do Rio e criar o programa BRT Presente. Essa foi uma solicitação, entre várias outras, que a Câmara de Vereadores fez, que a gente entende como muito importante. E o Legislativo Carioca instala uma frente parlamentar de combate à fome. Que a gente dialogue com os donos de supermercados, com os donos de restaurantes, de bares e com a população civil como um todo, para que a gente possa levar comida para a mesa dessas pessoas. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando dos projetos aprovados na sessão plenária desta quarta-feira. Entre eles está o que cria um sistema de rastreamento das doses de vacinas recebidas pela população para dar transparência ao processo de imunização contra a Covid-19. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. E a discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê o aumento da alíquota previdenciária dos servidores municipais, foi adiada. O projeto foi retirado da pauta da ordem do dia e retornará na próxima sessão. No início da sessão, o vereador Paulo Pinheiro falou sobre o Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril. O parlamentar apresentou um levantamento dos dados atuais sobre a pandemia. Ontem, ultrapassamos o assustador número de 4.000 óbitos nas últimas 24 horas. Ninguém no mundo se assemelha a nós em relação à mortalidade, o que é uma tristeza para todos nós. Então, do início da pandemia até agora, temos 337 mil mortos até ontem. E 13 milhões de casos no Brasil. Não há nenhuma razão, não há nenhum clima, não há nada que nos faça ter qualquer alegria para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Nós não temos saúde nesse momento. Nós não temos o que comemorar. Durante a sessão, os parlamentares discutiram e votaram vários projetos importantes para a população carioca. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Ulisses Marins, que cria o sistema de transparência e rastreamento das doses de vacinas da Covid-19 recebidas para atendimento à população. Em primeira discussão, também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tânia Bastos, Rafael Aloysio Freitas, Marcos Braz e mesa diretora, que transfere 25 milhões do Fundo Especial da Câmara Municipal para a Prefeitura. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Wellington Dias, que consolida a legislação municipal sobre a destinação dos recursos das multas de trânsito. Aprovado também em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui no verso dos carnês de pagamento do IPTU informações sobre o direito de isenção do imposto. O projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que dispõe sobre a inscrição de animais sem tutor conhecido no Registro Geral de Animais do município, foi aprovado em segunda discussão, mas teve o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Nós sabemos que as organizações não governamentais, muitas delas têm dificuldades operacionais de dia a dia muito grandes, e impor mais essa exigência sobre elas me parece oneroso demais, sobretudo sem uma maior discussão, sem talvez uma audiência pública que convoque todas essas organizações para que elas possam dar a sua opinião. O vereador Marcos Paulo, autor do projeto, explicou a proposta. E essa microchipagem, ela já existe, ela é utilizada para os animais de colônia, para os animais de rua e para os animais que têm tutores. E na visão das protetoras, dos protetores, dos responsáveis por abrigos, por ONGs, eles veem como um avanço no cuidado com os animais aqui no município, porque é uma forma de poder cadastrar esses animais, microchipá-los, colocá-los no Registro Geral de Animais, que é como se fosse, comparando com os humanos, é como se fosse o Detran
e para as pessoas mais antigas é como se fosse o Instituto Félix Pacheco. Então, aquele animal vai ser cadastrado e esse animal sendo adotado vai ter o nome do adotante, o RG do adotante, o endereço do adotante, e é uma medida muito importante, porque com isso a gente coíbe o abandono, porque se aquele animal ele for encontrado na rua, é só pegar a leitora, ler o microchip e a gente vai conseguir identificar aquela pessoa que abandonou o animal. O projeto de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que obriga as unidades de saúde públicas municipais a divulgarem em local de fácil visualização a lista de funcionários contratados, também foi aprovado em segunda discussão. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de vários vereadores que denomina a ciclovia da Orla do Leblon como vereador Alfredo Sarquis. Na segunda sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, foram votados 2 projetos de lei. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de decreto legislativo que transfere 25 milhões do Fundo Especial da Câmara Municipal para a Prefeitura e o projeto de lei que dará o nome do vereador Edson Sonata a um logradouro localizado no município do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio anunciou que pretende contar com o apoio do Legislativo Municipal para aprovar o projeto que cria o BRT Presente, um programa de segurança a ser comandado pela Secretaria de Ordem Pública. Durante coletiva, nesta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes revelou a intenção de construir um terminal de VLT no terreno do gasômetro para fazer integração com o sistema BRT. O prefeito Eduardo Paes reuniu a imprensa no Palácio da Cidade para, junto à secretária de Transportes, Maína Celidônio, e a interventora do BRT, Cláudia Cecim, apresentar o diagnóstico do sistema e o plano de intervenção do BRT, que vai durar 6 meses. Paes reforçou que a área de transportes é um dos maiores problemas da cidade e lamentou o abandono do BRT, que hoje conta com somente 120 articulados da frota em operação, de um total de 207 veículos. O objetivo do Executivo é que, ao fim da intervenção, o sistema conte com 241 articulados em plena operação e estações recuperadas. A secretária de Transportes destacou, em sua fala, os estudos feitos pela pasta sobre as áreas desatendidas pelas alterações e extinções de linhas de ônibus na gestão anterior, com 66 linhas alteradas e 196 extintas, e citou exemplos de casos que dificultam a mobilidade dos usuários. Também foi citado o projeto de integração multimodal, que unirá o terminal rodoviário BRT e VLT. Muito provavelmente, a gente vai fazer uma pequena extensão do VLT para que a pessoa chegue no BRT da Transbrasil e integre totalmente no VLT, né? A gente está pensando nisso já na partir dali da frente da rodoviária. Existem alguns gargalos ali, a própria rodoviária seria um gargalo e também uma integração com o VLT mais longa também ia ser custosa para o usuário. Então a gente está pensando em fazer um terminal multimodal que integre o VLT, o BRT e as alimentadoras, né? Uma coisa realmente bastante confortável para o usuário. A proposta é que até o fim de junho sejam avaliadas todas as linhas e sejam traçados processos de reintegração e ajustes. É importante dizer aqui só mais uma informação, que à medida que a gente vai vendo, a gente já vai determinando os ajustes nessas linhas, né? Então, enfim, até o final de junho, a gente pretende fazer os ajustes necessários em todas as linhas que eventualmente foram extintas ou sofreram processos de racionalização equivocados. O prefeito anunciou que as obras previstas para serem retomadas em março serão adiadas para ajustes de funcionalidade, mas que pretende finalizá-las até o fim de 2022. A nossa ideia, desde o início, era retomar as obras ainda no mês de março. Mas, diante dessas modificações que a gente encontrou, alguns absurdos feitos, a secretária de Obras, a Kátia, está aqui também, nós resolvemos adiar mais um pouco o reinício dessas obras, mas a nossa expectativa, como eu me comprometi na campanha, é poder terminar essas obras até o ano que vem. A interventora do BRT, Cláudia Cecim, citou o decreto que garante a previsão legal de intervenção do poder público quando a concessionária não está cumprindo o contrato de modo adequado, mas ressaltou que a intervenção é um processo temporário e de recuperação dos problemas encontrados.
Basicamente, a intervenção ela acontece, ela tem uma previsão legal e ela acontece quando é verificado que o concessionário não está cumprindo, prestando serviços de forma adequada e, nesse caso, o poder concedente, que no caso é a Secretaria de Transportes, pode intervir nessa concessão para assegurar a prestação de serviços nas condições mínimas. Dentre as análises na primeira semana de intervenção, foi encontrada uma grande degradação da frota de originalmente 207 articulados, com 67% de índice de quebra dos ônibus circulantes e estoques de peças e reposição inadequados. Além disso, o sistema BRT, que está atualmente com 46 estações fechadas. A expectativa para a recuperação do sistema BRT até o fim da intervenção é de um aporte de R$ 133 milhões. Paz destacou a participação determinante da Câmara Municipal do Rio, que exigiu a criação ainda a ser anunciada de um programa de segurança, o BRT Presente, que seria comandado pela CEOP para que a concessão dos valores possa ser feita. O Executivo espera contar com o apoio dos parlamentares para o projeto. Essa foi uma solicitação, entre várias outras, que a Câmara de Vereadores fez e que a gente entende como muito importante. Então, também tem um investimento aí forte na busca de trazer conforto, segurança, organização para as diferentes estações do BRT. Nessa quinta-feira, os vereadores do Rio participam de um encontro no Palácio Pedro Ernesto com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, para discutir o projeto do Executivo que autoriza a Prefeitura a investir recursos próprios no sistema BRT. Famílias em situação de vulnerabilidade social e vendedores ambulantes cadastrados no município são o alvo do programa Auxílio Carioca, mais uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Câmara do Rio. O objetivo é reduzir o impacto econômico das medidas restritivas contra a Covid-19. Joyce é camelô, moradora do Piscinão de Ramos, trabalha no Largo da Carioca desde os 14 anos. Hoje, com 33, tem enfrentado muitas dificuldades para sustentar os 6 filhos durante a pandemia. A camelô se cadastrou para receber o Auxílio Carioca. Começando a se normalizar, não tá tipo assim, igual no começo do ano passado, da epidemia, que fechou tudo, porque ainda tem pessoas circulando na rua. Mas ainda está muito difícil, está um pouco complicado sim. Vou vendo biscoito, vendo bala, o que der para poder ir vendendo, chocolate eu vou vendendo, entendeu? Mas se não fosse isso, se eu não tivesse vergonha, não tivesse condições de vir para a rua trabalhar, seria difícil, porque até aluguel eu pago. Eu, no momento, estou aguardando o meu, né, que eu fiz o cadastro tem 2 dias, estou esperando cair, mas eu recebi o anterior, né, tinha recebido tudo direitinho. Vinícius é camelô há 4 anos. Também tem um filho e trabalha junto com a irmã. Ele fez o cadastro no site da Prefeitura e já recebeu as parcelas do auxílio. Conta que foi muito rápido e que a ajuda chegou em boa hora. Antes da pandemia tá tranquilo, mas depois da pandemia agora tá muito complicado para trabalhar aqui. Mas graças a Deus eu recebi e veio em uma boa hora sim. Aí tá ajudando bastante. Eu baixei o aplicativo digital e demorou uns 4 dias para cair o dinheiro na conta. O objetivo do Auxílio Carioca, segundo o anúncio do município, é ajudar as famílias mais necessitadas e reduzir o impacto econômico das medidas adotadas durante a pandemia. A Câmara de Vereadores do Rio tem discutido medidas e iniciativas para ajudar a população. No dia 25 de março, a Casa Legislativa entregou um cheque simbólico ao prefeito Eduardo Paes com doação de 30 milhões ao município, para auxílio durante os dias de recesso sanitário em decreto. O benefício contempla cerca de 900 mil pessoas, é destinado para famílias de baixa renda, estudantes e ambulantes com valores de até R$ 500. A maior dificuldade dos trabalhadores tem sido levar o sustento para casa, além de pagar as contas e o aluguel. Com a circulação menor de pessoas nas ruas, fica mais complicado conseguir recursos. Seu José Ricardo agradece a ajuda do município para manter o mínimo de dignidade da sua família. Apesar das dificuldades com as vendas, o auxílio tem sido um alento. Essa pandemia aí está sendo muita dificuldade aqui para a gente. Eu fiz o cadastro, eu sei que uma hora essa pandemia vai passar e as coisas vão melhorar. E nessa quarta-feira começou o cadastramento para o Auxílio Empresa Carioca, programa lançado pela Prefeitura com a parceria da Câmara Municipal para socorrer pequenos empresários. Ruas vazias,
portas fechadas, falta cliente na loja e no restaurante. A crise econômica agravada pela pandemia está castigando as micro e pequenas empresas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o Rio registrou o fechamento de mais de 6 mil estabelecimentos em 2020. O estado é o segundo do país nesse triste ranking, só perde para Sergipe. E para ajudar micro e pequenas empresas, a Prefeitura, em parceria com a Câmara do Rio, lançou o Auxílio Empresa Carioca, uma ajuda financeira para estabelecimentos que precisaram fechar as portas durante as medidas de isolamento social. As inscrições começaram nesta quarta-feira pela internet. Para participar, é necessário preencher um formulário no site carioca.rio, informando o CNPJ, inscrição municipal e número de funcionários, e assinar um compromisso de não demitir nos próximos 60 dias. A empresa precisa ter alvará registrado no município do Rio, estar enquadrada como micro ou pequena empresa e ter tido as atividades suspensas pelo decreto municipal que instituiu o recesso sanitário de 10 dias, em atividades como alimentação, casas de espetáculos e serviços não essenciais, por exemplo. Cada inscrito vai receber o valor proporcional de R$ 366 por funcionário, que receba até 3 salários mínimos até o limite de 5 empregados. A proposta foi apresentada pelo prefeito Eduardo Paes no último dia 25 e aprovada no mesmo dia na Câmara. O Legislativo destinou R$ 30 milhões para ajudar na viabilização. A expectativa é de que, com o programa, mais de 100 mil empregos sejam preservados. Eu acho que é uma forma de você tentar desafogar um pouquinho. Não resolve tudo, mas com certeza vai ajudar bastante gente, até porque é um dinheiro doado. Então, as empresas estão se cadastrando, que começou hoje, no dia 7. Já temos a informação de que mais de 1.500 empresas se cadastraram para receber. E a gente está acompanhando, torcendo para que todos consigam sobreviver esse momento difícil. Você vai ver no próximo bloco, instalada na Câmara do Rio, uma frente parlamentar de combate à fome. E aumentou durante a pandemia do coronavírus o número de pessoas passando fome no Brasil. Os dados são alarmantes. Segundo pesquisas recentes, 19 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. Uma frente parlamentar foi criada na Câmara do Rio para discutir e amenizar as consequências da fome. Milhões de famílias brasileiras voltaram para a linha da miséria com as restrições impostas pela pandemia. A fome voltou a ser uma realidade no Brasil. Os números são assustadores e trazem um passado que já assombrou nosso país por anos. Hoje, 19 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. Gustavo Alves é ambulante e há 10 anos trabalha no Largo da Carioca. Apesar de saber do risco que corre em estar nas ruas, garante que se não trabalhar, a família não vai ter o que comer. É um risco, eu gostaria de estar em casa, mas infelizmente, se eu ficar em casa, meu filho, minha esposa, eu, não teremos o que comer. Eu tenho uma irmã também que está internada, tem câncer, então nossa família está passando um momento muito difícil, então a gente tem que trabalhar realmente. Com a fome vem a pobreza. Hoje, de cada 100 brasileiros, quase 13 vivem na pobreza. É a taxa mais alta já registrada pela Fundação Getúlio Vargas desde 2012. Ainda de acordo com o estudo da FGV, só aqui no Rio o número de pobres aumentou em 745 mil durante a pandemia e já atinge 10,5% da população. Diante dessa realidade, com o objetivo de minimizar a insegurança alimentar, a Câmara Municipal do Rio criou uma frente parlamentar contra a miséria e a fome. A iniciativa é do vereador Dr. Marcos Paulo, que pretende gerar uma maior articulação entre a sociedade civil, os setores econômicos e o poder público. É importante que a Câmara de Vereadores ela tome a frente dessa iniciativa e que a gente busque parceiros, que a gente dialogue com os donos de supermercados, com os donos de restaurantes, de bares e com a população civil como um todo, para que a gente possa levar comida para a mesa dessas pessoas. Passar fome é algo muito sério, muito grave e que, se a gente, enquanto sociedade, pudermos ajudar, é o caminho que deve ser feito para que a gente possa levar alimento e dar dignidade a essas pessoas tão sofridas e principalmente num momento tão difícil que é desse da pandemia na qual todos nós estamos vivendo. Para o vereador, campanhas de arrecadação, como por exemplo a Rio Contra a Fome, que acontece desde o ano passado, é de extrema importância para minimizar o impacto na vida da população mais atingida pela pandemia. Toda e qualquer
mobilização da sociedade que vise a ajudar, a amparar o menos assistido é importante. Então, eu faço aqui uma convocação a você que está nos assistindo, que se tiver condição, se tiver sobrando um pouco de dinheiro, um pouco de comida, olhe à sua volta. Pode ser na sua rua, pode ser na rua do lado, pode ser no seu bairro, e que se engajem em campanhas com os seus amigos de faculdade, seus amigos de colégio, que os empresários, os comerciantes que estão nos assistindo, que possam doar alimentos, pode ser uma cesta básica ou até mesmo a comida pronta. A gente percebe que dentro de casa e nas ruas as pessoas estão com fome, e toda e qualquer iniciativa, como a Rio Sem Fome, várias outras que estão surgindo no município do Rio, são atitudes, são iniciativas fundamentais para que a gente consiga ajudar essas pessoas que hoje estão em franca miséria e passando por um momento muito difícil, para que no futuro a gente consiga ter virado essa página e que as pessoas consigam viver. E a campanha Rio contra a Fome incentiva as pessoas que forem se vacinar contra a Covid-19 a levar 1 quilo de alimentos aos postos de imunização. Mais de 930 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade. Isso representa cerca de 14% da população. Mas o número de contaminados e de óbitos ainda preocupa as autoridades. Só no último dia foram confirmados 1.464 novos casos e 391 óbitos. No total, mais de 232 mil pessoas se contaminaram da Covid-19 e mais de 48.500 morreram da doença. Mas apesar da alta dos números e da necessidade do isolamento social, é possível ajudar o próximo. A Secretaria da Juventude, em parceria com a da Saúde, lançou a campanha Rio contra a Fome. O objetivo é arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Funciona assim: a pessoa vai até um posto de vacinação, toma a vacina contra a Covid-19 e faz a doação. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, tem gente passando fome. Mas a boa notícia é que você pode ajudar. Leve um alimento não perecível quando for tomar a vacina. No total, serão mais de 250 postos para doação. Além de alimentos, essas doações poderão ser doados a coletivos de favelas de higiene que estão pessoal. fazendo essa frente humanitária e levando comida a quem realmente precisa. Imagina se todo mundo que se vacinar entregar um alimento. Participe da campanha Rio contra a Fome. Vamos ajudar essa corrente do bem. A campanha surge no ápice da segunda onda da epidemia do novo coronavírus e busca reduzir os impactos econômicos da pandemia na vida das populações mais vulneráveis. A Secretaria de Juventude do município do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Saúde, decidiu que todos os pontos de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, a partir de sexta-feira, a última sexta-feira, passariam a receber 1 quilo de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal para auxiliar essas famílias que mais precisam nesse momento. Então você que vai se vacinar, leve 1 quilo de alimento não perecível, leve um item de higiene pessoal para ajudar as pessoas que mais precisam. Um projeto da vereadora Tereza Berger prevê a distribuição de máscaras para toda a sociedade, incluindo a população em situação de vulnerabilidade social. O Brasil vive o momento mais crítico da pandemia. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, a média móvel de casos ultrapassa os 63 mil. Já entre as mortes, são 10 dias acima de 2.500. A vacinação, que poderia ajudar a diminuir essa tragédia, avança devagar. Mas até que todos estejam imunizados, haja álcool em gel e máscaras para evitar a infecção pelo coronavírus. Mas com o recrudescimento da pandemia em todo o mundo, a discussão sobre a efetividade dos modelos voltou. Afinal, qual máscara é a mais eficiente? Alguns países da Europa, como França, Alemanha e Áustria, já proíbem os modelos de tecido e exigem o uso das máscaras dos tipos PFF2 ou N95 no transporte público e no comércio. Esse tipo de máscara veda completamente o nariz e a boca, evitando que a pessoa respire ou venha a expelir contaminantes por meio da saliva.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária endureceu as regras para o uso de máscaras nos aeroportos. A resolução proíbe o uso de lenços, bandanas e máscaras de acrílico e também recomenda o uso das PFF2. A gente tem N95, a gente tem PFF2, às vezes você vai ver FFP2. Isso são as certificações para esse tipo de respirador nos diferentes países. Então, o Brasil vai certificar PFF2. A Europa vai certificar FFP2. Os Estados Unidos, N95. A China, KN95. Então, todos esses respiradores, eles são para esse tipo de atividade, né? Para pessoas que estão lidando com poeiras, névoas e fumos no trabalho, por exemplo. Quando isso passou a fazer parte de um contexto de pandemia, todos esses respiradores, eles têm um filtro que é semelhante, ou seja, a filtragem dele é mais ou menos igual, né? Só que as PFF2, algumas marcas agora estão fazendo com o elástico atrás da orelha, mas a maioria são com elástico atrás da cabeça. O Ralph é um dos idealizadores do perfil Qual Máscara, que faz sucesso na internet com informações sobre os acessórios mais recomendados para a prevenção da Covid-19. Ele defende que toda a população possa ter acesso a esse tipo de máscara como forma de controlar o avanço da pandemia. Na prática mesmo, se a gente estivesse falando, né, de uma iniciativa governamental realmente comprometida, PFF2 deveria ser para todos. Então, a gente teria que ter campanhas de distribuição em lugares estratégicos, como, por exemplo, em BRT, né, no Rio de Janeiro, nas estações de trem, nos pontos de ônibus, porque essa seria a melhor forma da gente conseguir garantir uma forma individual, né? Ou seja, a pessoa ali decide que ela quer se proteger, então ela está escolhendo a melhor forma de fazer isso, né? A gente vê, por exemplo, e a gente recebe muito essa dúvida na página, de pessoas que estão procurando a melhor máscara, mas não encontram essa informação. Então, acabam, por exemplo, comprando uma máscara antiviral, que não oferece esse grau de proteção. A Câmara do Rio tem apresentado medidas para tentar proteger a população do coronavírus. Ainda em 2020, o Legislativo Carioca aprovou leis que obrigam o uso de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde da linha de frente e dos setores de transportes coletivos, comércio, serviços e postos de gasolina. Além de discutir a distribuição de máscaras para toda a sociedade, incluindo a população em situação de vulnerabilidade social, como a proposta da vereadora Tereza Berger. Eu acho que tem que ser assim. Você anda pela cidade toda e me lembro perfeitamente que na gestão passada, a Secretaria de Assistência Social, ela comprou acho que 2 milhões de máscaras e também se dizia que seria para o fornecimento à população em situação de rua. Só que eu fiquei um dia, fiz um tour pela cidade e te confesso que não vi ninguém, não vou dizer uma pessoa, não vi ninguém com máscara. Então, acho que é muito importante que os moradores de rua tenham acesso à máscara, sim, porque eles estão aí, não é, se contaminando e, na verdade, contaminando a população também. É óbvio, você chega perto de uma pessoa que está infectada, vai lá ajudar sem máscara. É verdade que normalmente nós estamos protegidos, mas essa população em situação de rua tem que ser protegida. Para o Ralph, além de cobrar o uso das máscaras, o poder público precisa garantir que todos possam ter acesso aos modelos mais eficientes. Seria muito importante que tivesse o exemplo do poder público, né? Que o poder público também, os representantes também utilizassem essa máscara e que eles se comprometessem tanto com a distribuição, né, para esses funcionários que estão no nível de risco, prioritariamente, como também para a população em geral. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. A gente termina esta edição com imagens da Câmara Municipal do Rio, que ganhou uma nova iluminação. A cor verde é uma homenagem às vítimas do massacre da Escola Tasso da Silveira, em Realengo, que completou 10 anos. Na ocasião, 12 crianças foram mortas e dezenas ficaram feridas. Iluminar de verde a fachada do Palácio Pedro Ernesto é uma iniciativa da vereadora Mônica Benício. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.